pessoal, eu sou José Mário, diretor da SRD Soluções em Gestão Organizacional e estou aqui para falar, compartilhar com vocês nossas experiências da série O que eu vi por aí, um pouco da minha experiência como coach há quase 10 anos e da nossa equipe da SRD e mostrar para falar um pouco hoje da competência relacionamento interpessoal, que é a quinta das 5 competências que eu venho explorando ao longo desse vídeo, que é um dos pontos que mais são relevantes e que eu tenho visto como competência básica para os dirigentes, os executivos e outros coaches que nós vemos fazendo trabalho ao longo desses anos. Para explorar um pouco mais dessa competência, eu gosto de reforçar que cada uma das 5 tem uma relação muito próxima, né? Já falei isso em um vídeo sobre o foco, a questão de você ter prioridade, ter um propósito claro, o que impacta na sua capacidade de gerir seu tempo e definir suas prioridades. Ambos têm um impacto muito forte sobre o equilíbrio emocional, para que você seja capaz de ter equilíbrio e fazer escolhas adequadas, ter a clareza dos seus pontos mais importantes, e aí sim você não ficar com aquela ansiedade, tirar aquela nuvem que lhe atrapalha em cima da cabeça e que o equilíbrio lhe traga muito claramente alternativas. Todos esses pontos são base para analisar e me auxiliar na análise de problemas mais complexos e tomar decisões mais baseadas em elementos racionais e mais sensatos. Agora, se tem uma competência que une todas essas outras e fala da essência da liderança, é a relação interpessoal, a minha capacidade de lidar com gente. Já que como líder, eu preciso saber lidar com gente, já que eu tenho que fazer as pessoas fazerem, ao invés de fazer por elas. Tá? Então, para explorar um pouco mais essa competência, eu trago aqui 3 elementos que são essenciais à minha capacidade de lidar com gente. Primeiro, entenda que se você não for capaz de fazer as pessoas fazerem, e de preferência fazer porque elas querem, fazer porque elas fazem por causa de você, você vai terminar tendo que fazer por elas e ainda pagar o salário delas. Então, se eu não sou bom em delegar, se eu não sou bom em formar gente e me aproximar das pessoas, eu vou terminar tendo que fazer o trabalho dessas pessoas, mesmo eu bancando o salário das mesmas. Então, entenda o seguinte, que cada pessoa que faz uma coisa, ela faz por algum motivo, porque ela quer. Esse motivo, ele vai, se eu fosse sintetizar, ser um pouco até simplista, ele pode estar distribuído numa escala nas pontas, dois elementos. Um é o medo, por exemplo, eu vou fazer tal coisa pelo medo de perder meu emprego, ou por medo de perder a venda, ou por medo de fazer algo, de perder minha imagem, ou pelo prazer de realizar, pelo prazer de conquistar algo a mais, pelo prazer de ajudar as pessoas. Então, eu preciso me aproximar das pessoas a ponto de entender saber o que as move e ajudá-las, que à medida que eu as ajudo, maior a minha capacidade de influenciá-las. E eu vou lhe dizer, quanto mais nós conseguimos ajudar as pessoas a atingirem resultados, maior a nossa capacidade de influência. Então, quanto mais o seu produto, quanto mais o seu serviço lá na sua empresa ajudar os seus clientes, maior relacionamento você tem e maior a capacidade que você tem de influenciar as pessoas e obter sucesso ao lidar com elas. Tem 2 outros elementos que são muito conhecidos, muito falados no mundo do coaching, mas às vezes pouco compreendidos pelas pessoas, que são as crenças e os valores. Quando eu falo que é crença, e às vezes a pessoa, isso é uma crença, como se fosse uma coisa negativa, entenda que tudo que nós falamos e fazemos é com reflexo de nossas crenças, no que nós acreditamos. Por exemplo, tem gente que fala que dinheiro é igual, só ganha dinheiro quem tem dinheiro, o mar só corre para o rio. Isso é uma crença, que em alguns casos pode ser limitante, como para algumas pessoas isso pode ser estimulante, promotor de resultado. Crença nesse caso específico se eu começo a desenvolver uma crença que, por exemplo, eu preciso ajudar as pessoas para que elas me ajudem, eu posso ter que mudar o meu modelo mental, minha maneira de trabalhar, minha maneira de me comportar, olhando as pessoas de uma maneira diferente. Então, eu em particular, eu tenho uma crença que não existe pessoas problemáticas, por exemplo. São pessoas que talvez eu não tenha compreendido o suficiente. Quando eu tiro o risco do meu dicionário, do meu julgamento,
a questão do ser problemático ou não, isso me ajuda a me aproximar das pessoas. E quanto mais eu enxergo as pessoas de maneira positiva, mais elas tendem a se aproximar de mim, consequentemente aumenta a minha influência sobre elas. Então, se você quer fazer uma equipe forte, é importante você ter uma análise mais racional do processo e evitar muita categorização. Entenda que as pessoas precisam de ajuda. Agora, você pode não estar disposto a não ser capaz de ajudá-la. Consequentemente, você talvez precise demiti-la ou substituir por outras pessoas. Um outro ponto importante é entender que nós, como líderes, temos a obrigação, não é o direito, é a obrigação de nos relacionarmos bem com nossos liderados. Não quer dizer que nós temos que ser amigos deles, não quer dizer que eu tenho que ser íntimo dele ou que eu tenho que ser bonzinho, mas eu preciso estar próximo das pessoas com as quais eu lidero para entender os seus motivos. E aí, os meus julgamentos, as minhas crenças limitantes sobre as pessoas, elas tendem a cair por terra. Por fim, valores. Eu preciso entender quais são os valores das pessoas e levar valores que representam o que eu penso como líder ou como empresa. Não é a gente corromper os valores dos outros. Porque quando eu falo de valores, se eu for sintetizar uma maneira para você entender muito fácil, é o seguinte: o valor é o que realmente importa para as pessoas. Por exemplo, um valor família, para mim, é um valor muito relevante. Então, se eu faço alguma coisa que possa destruir minha família, aquilo vai me corromper, eu vou me sentir mal em fazer. Outro valor importante, a busca pela melhoria contínua e pelo aperfeiçoamento. Isso é um valor. Busca da melhoria é um valor importante para mim. Então, tudo que eu busco fazer, eu fico me perguntando como eu posso fazer melhor. O que é que eu aprendi com aquele processo. Então, quando eu tenho muito claramente meus valores voltados para o relacionamento com as pessoas, facilita. Quando eu entendo que, por exemplo, que um valor forte é o relacionamento interpessoal, ou que um valor forte é auxiliar as pessoas ou respeitar as pessoas, facilitem muito. E valor, apesar de ser uma coisa muito pessoal, eu posso mudar, eu posso ressignificar, eu posso trazer novos valores. E com isso eu posso adotar maneira diferente das pessoas. Por exemplo, tem gente que o valor segurança, eu até citei num outro vídeo, que o valor segurança é uma coisa muito forte. Então, às vezes, eu posso ter medo das pessoas enquanto eu não confio nelas. Consequentemente, eu não vou contratar aquela pessoa, não vou botar ela num cargo importante, porque eu preciso só ter confiança nela. Ao invés de, por exemplo, cuidar de ter procedimentos, controles adequados, para que eu não precise apenas confiar, mas fundamentalmente eu faça um controle e um acompanhamento do trabalho daquela pessoa. E aí eu posso ter um resultado melhor, ao invés de esperar confiar naquela pessoa ou naquelas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, que nós como líderes, que eu já citei, temos a obrigação de nos relacionar com elas, e se liderança tem a ver com minha capacidade de influenciar nas decisões e ações das pessoas, eu só posso influenciá-las se eu entender o que move essas pessoas, quais são seus valores, quais são suas crenças, o que é que faz ela querer fazer. Com isso, eu vou me tornar um líder melhor, um líder mais influente e mais eficaz. Espero ter contribuído com vocês nesse quinto e último vídeo que fala de relacionamento interpessoal, minha capacidade de lidar com gente. E estou à disposição através do site www.srdconsultoria.com.br. Lembrando que S de solução, R de resultado, D de desempenho, srdconsultoria.com.br ou nosso Facebook, SRD Consultoria. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, esclarecimentos, debater de maneira mais profunda cada um desses temas aí. Um grande abraço e em breve teremos mais alguns vídeos do que eu vi por aí, de outras experiências de outros consultores ou a minha mesma, de outros temas que possam ser relevantes para vocês. Um grande abraço e muito obrigado pela atenção.